Reptilianos, então, os grandes vilões da porra toda, muitas vezes identificados sim com os Illuminati, porque existe uma relação direta deles com o objetivo de implementar a nova ordem mundial. Eles seriam meio que humanoides que é um híbrido de corpo humano, mas também de répteis, né? Algo meio lagarto, uma coisa meio assim, uma cobra, um lagarto, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem algumas versões. Eles, de repente, podem ter tido um contato com a raça humana e ter criado híbridos de reptilianos e humanos, mas de qualquer maneira eles estão no meio de nós, porque eles têm uma capacidade de shapeshift, né? Que chamam no RPG ou coisas assim, mas de Eles são se metamorfosear. metamorfosear, é isso aí, Metamorfosear, isso. de mudar de forma e parecer um igual. E assim eles vão ocupando certos lugares de destaque importantíssimo, principalmente entre a nobreza. Então é dito que o tal sangue azul da nobreza, na verdade, é um, é um indício, mas enfim, é uma representação justamente de que eles estão entre os nobres de tudo que já foi rei e rainha. E é por isso que os nobres tinham relações entre si, para não perder essa linhagem reptiliana. E assim eles ocupam cargos de poder, seja em governos, em monarquias, também na mídia e empresas, em grandes empresas. Então eles já teriam dominado tudo, por isso que a mídia não vai atrás e tudo mais. Então eles já estariam no meio de nós, dentro do exército, dentro de tudo que é coisa. E a ideia deles é um domínio sobre a humanidade. Então, implantar a nova ordem mundial. Desse ponto, existem algumas coisas interessantes, que não existe um consenso da explicação exata do que é essa nova ordem mundial. Cada grupo ali, ufólogos e tal, e interessados nisso, dizem uma coisa. O que é essa nova ordem mundial? Ó, salve a Baixada, 013, boa, Carol. Beijo para vocês. Então, assim, o que é essa nova ordem mundial no fim das contas? É simplesmente exercer domínio sobre a humanidade? Enfim, cada um tem uma questão ali. Fica isso em questão aí para cada um entender. Eles se alimentam de. Vou colar aqui, tá? Eles se alimentam de sangue e eles seriam originários de Alpha Draconis, que é uma estrela da constelação de Draco. Olha aí que maneiro. Sendo que Draco, dragão, a constelação de Dragão, foi algo que foi colocado pela humanidade, esse nome, né? A humanidade olhou para o céu e falou: ali parece um dragão. E é ali, coincidentemente, que os reptilianos teriam sua origem. Há algumas vias ainda acreditam que não só entre nós eles vivem, mas eles também estão escondidos em bases subterrâneas, conspirando, fazendo essa conspiração. Deixa eu ver se nesse a gente tem a altura e cor dele. Né? Eles são meio répteis, então a cor original pode ser meio que esverdeada, mas não necessariamente é um acordo com todo mundo que fala disso. Eu não tenho aqui separado o tamanho desses caras, mas como eles podem se eu já não lembro mais como é que fala, mas se mudar de forma, eles ficam, em geral, do mesmo tamanho que um humano médio, podendo ser mais alto, mais baixo e assim por diante. E, portanto, já que eles estão entre a monarquia de todos os países desde muitos e muitos e muitos milhares de anos já junto da humanidade, infiltrado na humanidade, a nossa rainha, Bruno, esse fumou orégano mofado, a rainha Elizabeth seria uma reptiliana. E Olha por isso aí. que ela está com seus 94, sei lá, 90 e tantos anos, e com uma constituição ok para a idade dela, não pegou o vírus aí e tal, não sei o quê. Metamorfosear. Obrigado, Alan. Vou precisar salvar essa palavra. Mas, enfim,
é por isso que ela estaria ali. Ela seria uma reptiliana, assim como George Bush e outros caras assim. Então, essa é a ideia dos reptilianos. O principal eles são os grandes vilões da porra toda. O que eles querem? Não dá para entender muito bem. Eles querem a nova ordem mundial, seja lá o que isso significa. Mas eles já têm o controle de tudo, já estão no poder há muitos e muitos anos, mas ainda por algum motivo buscam e não implementaram, enfim, a nova ordem mundial. Certo? Então, essa seria a ficha técnica dos reptilianos. Dos reptilianos. E tem uma coisa muito interessante que outro dia eu vi um cara perguntar e eu achei isso muito genial. Porque eles falam, né, que os reptilianos eles já são os chefes de Estado das maiores potências mundiais, já são os presidentes das grandes cadeias de mídia, já são os generais, eles já são tudo isso. E que eles estão se preparando ao longo dos séculos para tomar o controle. Mas se eles já são, por que eles ainda precisam tomar o controle? Se eles já, teoricamente, já são. Que mais? Ele vai ser dono, presidente do mundo? Não existe essa função. Então o cara falou, pô, se eles já são, por que não tomaram o controle ainda?